Olá pessoal do canal Nerd Mais Cult, eu me chamo Marino e hoje faremos um vídeo extremamente especial. Falarei sobre a vida e a obra de um quadrinista nacional que eu simplesmente adoro, o cara manda muito. Estou falando de Eduardo Schlosser e de sua magnum opus chamada Zé Gatão. Eu queria ter lançado esse vídeo um pouco antes, mas aí atrasou um pouco as coisas aqui, sabe como é essa vida moderna, né? Eu imagino que ficará um vídeo bem longo, porque eu vou falar de tudo sobre tudo que vocês precisam saber sobre esse artista e sobre a obra do Zé Gatão, tá bom? Então assim, pega uma pipoca, senta aí e aproveita. E se você não conseguir ver tudo de uma vez, volta depois para assistir o resto, porque esse vídeo é importantíssimo para nós colecionadores, para qualquer pessoa, porque nós temos que valorizar o mercado nacional, beleza? E a maneira que eu encontrei de fazer isso é gravando um videozinho aí e explicando tudo que eu consegui sobre esse conteúdo aqui, sobre o Zé Gatão e sobre o Eduardo Schlosser. Então vamos lá? Solta a vinheta! Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, dá um joinha aí se você gostou e por favor compartilha com seus amigos para que a gente possa crescer mais e mais. Lembrando que a gente também tem uma página no Instagram, o link tá aí na descrição para vocês, beleza? Acompanha lá! Como vocês podem ver aí na miniatura, eu escrevi o melhor personagem dos quadrinhos nacionais. É claro, pessoal, eu não estou esquecendo da Turma da Mônica, tá bom? É óbvio que a Turma da Mônica é o maior dos maiores aqui no Brasil, tá bom? Só que Turma da Mônica é muito infantil, eu não me identifico mais com isso. Então, o Zé Gatão, na minha opinião, né, no meu gosto aqui, pessoal, realmente eu considero o maior personagem dos quadrinhos nacionais. Personagem, quando eu digo também assim, mais super-herói. Ele não foi criado, né, com essa intenção de ser um super-herói. Porém, ele incorpora todos esses valores de justiça, de caráter, ele também é bem bombado, características desassociáveis de um super-herói. Então, apesar dele não ter sido criado com essa intenção, eu considero ele sim. E também considero o maior personagem do cenário nacional de quadrinhos. Recentemente teve um outro que eu adorei também, um outro personagem chamado O Planta, do Gustavo Ravaglio, tá bom? Porém, eu ainda prefiro um pouco mais o Zé Gatão. Eu me identifiquei muito com esse híbrido de gato com lince. E como eu já disse, estou fazendo esse vídeo porque eu adoro, tá, Zé Gatão. Primeiro de tudo é isso. Segundo é que a gente precisa valorizar o nosso mercado, espalhar a palavra, beleza? Eu tenho um amigo colecionador aqui na rua, e ele também tem, né, uma coleção grande e tal. E eu perguntei para ele assim, você tem alguma coisa aí de Zé Gatão? Você já leu e tal? Ele olhou para mim, Zé Gatão? Não, não conheço não. Gente, eu quase dei um pulo nele, gente. Esganar o cara, porque assim, o cara se diz colecionador, tem uma coleção lá grande até, e não conhece Zé Gatão. Você vê como a gente está fechado naquele mundinho lá de Marvel, DC, mangá, e não expande os nossos horizontes para materiais diferentes, sejam nacionais, principalmente nacionais, ou até um europeu, né? Um Moebius da vida, um material argentino. Mas a gente tem que olhar primeiro para a nossa casa, para depois olhar para a casa dos outros. Até porque a nossa casa, já há uns 30 anos pelo menos, a nossa casa está linda. Muito material bom está sendo produzido no Brasil. E o Zé Gatão é um deles. E aqui no Brasil saíram 5 álbuns, né? 5 quadrinhos do Zé Gatão. Eu vou comentar cada um deles mais pra frente. Antes disso, eu quero falar do Eduardo Schlosser. Ou seria Schlosser? 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 Não, calma, não criemos pânico. Eu pesquisei bastante sobre o Eduardo na internet, tá bom? Vi entrevistas com ele, mas achei um conteúdo um pouco deficitário. Eu precisava de mais coisas. Aí, como eu já tinha entrado em contato com ele para comprar um material diretamente com ele, inclusive esse aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Eu entrei em contato de novo com ele para perguntar, para fazer outras perguntas, uma entrevista ali, uma mini entrevista, que eu também vou comentar nesse vídeo, mas mais pro final do vídeo. Só que a primeira pergunta que eu fiz, eu já cheguei assim para ele, Eduardo, vamos tirar o elefante da sala logo?
como é que pronuncia o seu sobrenome. Puta sobrenome difícil. Schlosser, Schloesser, Schilesser, Schulé. Como é que pronuncia esse negócio, né? E ele falou, se pronuncia Schlosser. Então falou, tá falado, né? É, tá bom. Curiosidade interessantíssima é o seguinte, esse sobrenome é um sobrenome alemão da França. Curioso, né? O avô do Eduardo, ele é francês, de uma cidade feia lá na Europa chamada Estrasburgo. E essa cidade, ela é na fronteira com a Alemanha, tá? Então é por isso que é um sobrenome alemão da França, né? É da cidade de Estrasburgo. Cidade feia, viu? Cidade muito feia. O Eduardo nasceu aqui em São Paulo, beleza? Ele tem 58 anos, estamos em 2021, só para lembrar. E ele se considera um quadrinista / ilustrador. Ele começou a carreira dele em 1986. É basicamente o seguinte, quando ele tinha 14 anos, ele e o pai dele arrendaram ali uma banca de jornal aqui em São Paulo, né? Ele começou a trabalhar na banca de jornal, então ele já tinha contato aí com os quadrinhos desde tenra idade, né? Claro que ele começou a ler quadrinhos antes disso, né? Inclusive, eu tenho aqui uma resposta de uma outra entrevista que ele deu, falando quais foram os primeiros quadrinhos que ele começou a ler, né? Então, óbvio, ele começou com Disney, Turma da Mônica, Marvel, né, super-heróis, Tintin também, ele lia bastante Tintin, ele disse, mas o que fez ele ter vontade de trabalhar com quadrinhos foi ter lido Spirit, do Will Eisner. Mais especificamente, uma história chamada Gerhard Schnabel. Acho que é assim que se pronuncia. Meu alemão não tá lá essas coisas, né? Bom, acredito que seja alemão isso, né? Depois dessa história, ele também se apaixonou pelas revistas Cripta e Heavy Metal, né? Então aquelas histórias com terror e fantasia. E você sente essa influência na obra do Eduardo. No meio desse mundo aí, banca de jornal e lendo esses materiais, acabou surgindo uma oportunidade para ele trabalhar como desenhista temporário no Senac. Aí ele fez o teste lá, passou, né? E eles gostaram tanto do trabalho dele que ele foi empregado como fixo, né? Então o cara era talentoso desde pequeno. Se eu não me engano, ele trabalhou lá em Brasília, né? Nesse período aí do Senac, tá bom? E aí, já uma vez lá, ele também já aproveitou e fez faculdade de artes de Brasília, lá em Brasília. O Zé Gatão é a magnum opus, é a maior criação do Eduardo Schlosser, beleza? Mas ele tem outros trabalhos, tá bom? Ele tem um que saiu recentemente, saído do forno assim agora. É um trabalho que está engavetado desde 2005, chamado Phobos e Deimos, tá? Mas como tem muita cena de sexo, né? Ele não conseguia achar uma casa, uma editora para publicar esse material. Só que agora, em 2020, se eu não me engano, a editora Atomic, ela pegou esse material e publicou numa edição lindíssima. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser adquirir esse trabalho do Eduardo. Ele também fez outras coisas, inclusive um trabalhinho ali envolvendo a obra do Edgar Allan Poe. E é claro, Zé Gatão, que já temos 5 álbuns e tem mais um vindo aí. Daqui a pouco eu comento sobre ele, tá? Outra coisa muito interessante foi uma série de livros didáticos, né, para quem quer aprender a desenhar, chamado Desenhando Anatomia. Nesse livro são vários volumes, tá? Vou pôr imagens aí de tudo que eu estou falando para vocês, beleza? Mas nesses livros didáticos, cada um é focado numa respectiva área do desenho. Então, movimentação, anatomia de animais, sempre assim, envolvendo essa atmosfera da anatomia, do trabalho com o corpo, da fisionomia, da estrutura do corpo, seja os ossos, os músculos, seja lá o que for. É um trabalho assim excepcional, de didático. Quem quer aprender a desenhar anatomia deveria correr atrás desse material. Inclusive eu, viu? Eu gosto de desenhar também, mas eu sou péssimo com anatomia. Eu acho que agora não dá mais tempo. Eu gosto de desenhar mais doodle, coisas abstratas. Vou pôr umas imagens aí do que eu gosto de desenhar. Mas anatomia, eu sou uma negação completa, viu? Então, para quem quiser aprender um pouquinho mais de anatomia, eu realmente recomendo isso. Talvez é o melhor material sobre esse tema disponível aí no mercado nacional. A arte do Eduardo, ela é muito diversificada, tá? Ele faz pinturas, ele faz desenhos com rachuras, ele faz desenhos no lápis, faz desenhos com arte finalização no nanquim, que é o mais tradicional dele, tá bom? Sempre puxando mais para esse lado mais realístico, né? Obviamente.
Ele também faz pinturas a óleo, acrílica, aquarela. É um artista bem completo, o Eduardo, tá? Eu realmente admiro o trabalho dele. E você pode ver que a arte dele tem muita expressão, tem muita personalidade. Você olha, a própria arte te conta uma história, sem balão nenhum. Você vê essa arte, você sente que tem algo a mais ali, tá bom? Tem um amor muito grande. Toda a movimentação, toda a estrutura, toda a construção dos desenhos do Eduardo realmente te passa uma sensação assim de competência incrível. É uma arte extremamente primorosa, na minha opinião. E eu vou ler aqui também as influências do Eduardo, tá bom? Que ele deu numa entrevista, ele já falou, ó, a lista é bem grande. Na pintura, Rembrandt, Caravaggio, Da Vinci, Gustavo Doré, Dalí, N.C. Wyeth, Frank Frazetta, Boris Vallejo, dentre outros. Nos quadrinhos tem o Will Eisner e o Moebius, tá bom? Mas ele diz que o que realmente definiu o traço dele, e você sente na obra essa influência, é o Richard Corbin, que aliás é o meu segundo desenhista favorito, né? O primeiro é o Geoff Darrow. A gente tem então aí gostos um pouquinho semelhantes. O Bernie Wrightson, que é um mestre do terror também. E o Tanino Liberatore, que é aquele italiano que desenhou Han Xerox, que eu tenho bem ali, é uma leitura fabulosa. Todo mundo deveria ler Han Xerox ou Han Xerox. Lembrando que o Eduardo, ele faz commissions, tá bom? Então você que quer adquirir uma arte dele, basta entrar em contato com ele, tá? Ele manda por correio, vocês acertam valores, essas coisas aí, beleza? Eu vou deixar na descrição tanto o Facebook como o e-mail profissional dele, para você que quer adquirir uma arte aí do Eduardo. Agora, pessoal, toma uma água aí, já tomei a minha aguinha aqui. Vou falar do Zé Gatão. Senta aí que tem bastante coisa para comentar ainda, beleza? O Zé Gatão foi criado pelo Eduardo em 1992, mas ele só foi aparecer nos quadrinhos um pouco depois. O Zé Gatão é uma mistura de gato com lince, é um mestiço, tá? E é um animal antropomorfizado, ou seja, com feições corporais e atributos humanos. Usar animais para contar uma história é algo extremamente antigo, né? Eu tenho aqui um livrinho clássico, né, do Êxopo, né, Fábulas do Êxopo, tá? Então, desde a antiguidade clássica, você vê que o ser humano, ele usa de animais para contar histórias. A diferença é que, no universo de Zé Gatão, o Eduardo faz os animais antropomorfizados. Não obstante, tem bastante aventura, né? Bastante violência, sensualidade, sexualidade também. E é óbvio, na minha opinião, a característica mais marcante, né, da obra Zé Gatão, que são essas questões filosóficas, existenciais, tá? Você não pode deixar o Zé Gatão 5 minutos parado, que ele começa ali a filosofar, a pensar sobre a vida, de onde viemos, para onde vamos, esse mundo podre, degenerado, tá bom? Ele fica ali filosofando, se perde nos pensamentos, né? E isso existe justamente porque o Eduardo, quando ele criou o Zé Gatão, ele estava passando por um período muito difícil da vida dele. Então o Zé Gatão foi usado para externalizar todo esse sentimento de angústia, de aflição, de frustração, ou seja, todos os medos e dores que afligiam ao Eduardo na época. E essa característica continua até hoje, tá bom? O Zé Gatão, você sente que ele é um gato que só quer a paz, ele só quer ficar em paz no cantinho dele, sempre acaba esbarrando numa injustiça e devido a esse caráter heróico que ele tem, ele não consegue ficar sem fazer nada. Mas o que ele quer é ficar ali em paz, quietinho. O Zé Gatão faz muitas reflexões intimistas, tá? O mundo que ele vive é distópico, é violento. Ele é completamente assim destruído, degradado, a moral das pessoas, tá? Prostituição, violência, tiranias, revoltas. Isso é uma constante na obra Zé Gatão. Então você vê ele filosofando com tudo isso, lidando com todas essas questões. E é óbvio que tudo isso é uma analogia, né, ao nosso mundo, tá bom? Nosso mundo tá tão ruim quanto esse mundo do universo do Zé Gatão. E aí perguntaram pro Eduardo, mas por que você escolheu os animais? E ele usou aquela frasezinha, né? Os animais são ótimos personagens para retratar os dramas humanos. E nós temos vários exemplos disso, né? Recentemente nós tivemos Blacksad, lá na década de 70 ou 80, não lembro. Teve o Fritz, o gato do Robert Crumb, que eu adoro também, é um outro gênio dos quadrinhos.
Então você vê que usar animais realmente é um recurso narrativo, um recurso fantástico, né, para se contar uma história extremamente atraente. E você consegue se identificar muito fácil com o animal, não sei porquê, mas você consegue. E todos os animais desse mundo, desse universo, eles são extremamente bombados, fortes, né? As mulheres, né? As fêmeas dos animais são sensuais, tá? Então é um quadrinho mais adulto, mais maduro, tá bom? E os personagens serem bombados assim, vem do amor que o Eduardo tem pelo fisiculturismo, tá? Que eu também gosto bastante. Olha, outra coisa em comum que eu tenho com ele, tá bom? Na minha opinião, o melhor fisiculturista de todos. Desculpa o Arnold Schwarzenegger, que eu realmente gosto do Arnold, mas o que eu mais gosto é o Gunther Schillerkamp. O cara é um verdadeiro monstro, o cara é gigante. Também adoro o Jay Cutler, o Lee Haney, o Ronnie Coleman, mas na minha opinião eu gosto mais do Gunther mesmo, tá bom? Realmente gosto desse esporte, o fisiculturismo, tá? E você sente uma influência muito grande das poses que eles fazem nas competições nos quadrinhos do Zé Gatão, puxando mais uma vez para aquele lado da anatomia que o Eduardo é especialista. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Outra coisa extremamente interessante desse universo do Zé Gatão é o seguinte: os animais, eles são divididos em castas, beleza? Os cavalos e cachorros são militares, por exemplo. As aves são artistas, né? Os felinos são boêmios. E os porcos, eles são gangsters, né? Ladrões, é a bandidagem, são retratados pelos porcos. Então, outro recurso narrativo interessante para você ver como é complexo esse universo. Ele parece um pouco raso assim, mas quando você começa a ler, você vai vendo todas as nuances que o Eduardo colocou nessa obra. E no final das contas, você vê que ela é extremamente rica de detalhes. Outro detalhe interessante é que um gênero, né, de animal, por exemplo, os equinos não podem se envolver com as aves, né? É um crime capital isso, punível com a morte, né? Então, outro detalhe interessante desse universo aí. E as duas características, aliás, 3 características mais marcantes desse universo. Primeiro, é a violência. Como eu disse, é uma leitura adulta. Tem cena de estupro, tem cenas de miolos explodindo, bastante violência, bastante injustiça, tá? Coisas que às vezes embrulham o estômago, tá? Mas é legal o Eduardo retratar isso de uma maneira para chocar mesmo, que é para te tirar da zona de conforto. A segunda característica que eu posso frisar é a sexualidade, o erotismo, a sensualidade presente no Zé Gatão. O Zé Gatão é catador, viu? Ele cata todas. E isso é mostrado de maneira implícita e algumas vezes de maneira explícita, tá bom? Então lembrando, isso é uma leitura adulta. E por fim, como eu já disse anteriormente, a característica que eu mais gosto é essa filosofia, esse existencialismo do Zé Gatão, de se questionar, de ver o mundo da maneira que ele é, de se perguntar quando é que as coisas vão mudar. E, claro, apesar de não conseguir respostas para essas perguntas, ele nunca desiste e ele sempre continua buscando seu cantinho, buscando sua paz e ajudando quem precisa no caminho dele, beleza? Vai falar que ele não é um herói? Ele é um herói sim, pô! Além dos quadrinhos do Zé Gatão, o Eduardo também já escreveu 2 contos envolvendo o personagem. Um chamado Mundo Cão e o outro chamado Dia dos Mortos. Eu vou deixar o link dos 2 aí na descrição para vocês lerem, tá? Agora, pessoal, vamos falar de cada um dos álbuns, tá bom? Individualmente. Eu quero começar primeiro apresentando eles para vocês, tá bom? Deixa eu guardar aqui minhas coisinhas, me organizar, tá? O primeiro deles, que saiu em 1997, é esse aqui, ó, Zé Gatão. Ele é conhecido como um álbum branco, porque ele não tem título, vocês podem ver aqui, né? Zé Gatão, Eduardo Schlosser, tá? Porém, ele também é conhecido como Zé Gatão e a Cidade do Medo, que é o nome da história aqui dentro, tá? Depois eu vou analisar ele para vocês. Seguindo, em 2003, foi lançado isso aqui pela editora Via Letera. Zé Gatão, Crônica do Mundo Perdido. Uma edição sensacional. Inclusive, foi o meu primeiro contato com o Zé Gatão, tá? Eu comprei isso aqui no sebo, eu vou contar a história para vocês daqui a pouco. Depois disso, foi lançado Zé Gatão, e também não tem título, tá? É uma coletânea com pequenas histórias, tá? O Crônica também é uma coletânea. Esse aqui é outra coletânea de histórias do Zé Gatão.
e foi lançado por o coletivo Graphic Pada, tá? E bem assim, independente mesmo isso aqui, tá bom? Foi lançado de maneira extremamente independente, ó, veio com marca-texto. E essa edição eu comprei diretamente com ele porque está extremamente esgotado isso aqui. Esse aqui você não acha em lugar nenhum, infelizmente. Mas acho que vai ser republicado, daqui a pouco eu comento. E para finalizar, pessoal, temos esses dois quadrinhos que na realidade fazem parte, é uma história só, tá? Então eles fazem parte ali de um arcozão, tá? Então o primeiro deles é o Memento Mori, que saiu em 2015 pela editora Devir. E o segundo deles é Daqui para a Eternidade, que também saiu pela editora Devir, tá? Então esses dois aqui, eles formam uma história grandona, tá bom? E vai ter um terceiro chamado Sirocco, que inclusive já está pronto. Uhul! Já está finalizado, só vai agora ir para a editora, né, e fazer os ajustes finais. Acredito eu que a editora Atomic vai lançar também, né? Como ela acabou de lançar aí Phobos e Deimos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar agora a falar de cada um deles, tá? Contar aí o que é que tem dentro desses quadrinhos. Eu quero começar por esse aqui, apesar de não ter sido o primeiro em ordem de lançamento, mas foi o meu primeiro contato com o Zé Gatão. E você pode ler a maioria deles fora de ordem, né? Com exceção do Daqui para a Eternidade, que é a continuação do Memento Mori. Esse aí não tem como você ler fora de ordem. Mas os outros você pode, inclusive esse, tá bom? Que é uma coletânea de contos do Zé Gatão excepcional. Nossa, isso aqui mudou minha vida, sinceramente, gente. Deixa eu contar a história para vocês. Eu sou tenente de cavalaria, né? Eu me formei no CPUR de São Paulo, aqui no bairro de Santana, né? E sempre que eu saía do quartel, eu andava a rua Alfredo Pujol, que é uma rua muito famosa nesse bairro. E numa vielinha ali, numa transversal ali da Alfredo Pujol, numa paralela da Alfredo Pujol, eu tinha um sebo lá. E certo dia eu falei, vou passar lá, né? Vou ver se tem alguma coisinha, né? Aí mexendo lá na seção de quadrinhos, eu peguei esse aqui, Zé Gatão. O meu primeiro pensamento foi, mas que nome brega da porra, hein? Zé Gatão. Mas aí, pessoal, eu abri o quadrinho e eu fiz assim, ó. Jesus, olha a arte desse cara, olha que coisa fenomenal, que coisa incrível. Eu lembro, inclusive, que eu comprei com isso aqui, ó. No mesmo dia, eu comprei esse também, ó, Escombros, né, do Dave Cooper, que é um quadrinho muito legal, né? Eu paguei esse aqui até mais caro do que o Zé Gatão, não sei porquê, tá? Porque o Zé Gatão é muito melhor. Mas quando eu abri a arte disso aqui, eu falei, gente, não, eu vou levar esse negócio, vou ler. Aí eu comprei. Vindo para casa, eu li, demora uma hora e meia para eu chegar em casa, lá de Santana. E aí lá no metrô, no ônibus, eu lendo, eu quase terminei antes de chegar em casa, né? Aí eu tomei um banho, tirei um cochilo e de noite eu reli tudo, de tanto que eu gostei desse quadrinho aqui. Não é exagero dizer que esse foi meu primeiro contato com um quadrinho nacional de qualidade, tá? Foi o quadrinho que abriu meus olhos para o mercado nacional, me fez enxergar os nossos artistas, né? Me fez ver a pintura da minha casa, ao invés de ficar lá olhando para a pintura das casas nos Estados Unidos, né? Então foi ali que deu aquele estalo, sabe? Nossa, tem coisa de qualidade no Brasil. Então deixa eu comentar para vocês um pouquinho das histórias contidas aqui. São várias histórias curtas, tá? Então eu não posso comentar muito, senão eu vou estragar. Mas a que eu mais gostei é a que abre a publicação. Não, mentira, é a segunda aqui. É uma história chamada Nada Pessoal, tá? E envolve voyeurismo, tá? A arte é no lápis, é simplesmente maravilhosa, tá bom? Tem uma outra arte aqui, ó, Galo de Briga, também essa história é muito boa, mas a melhor história, tá? É uma história chamada As Noites do Texugo, tá bom? Tem um serial killer que é um texugo e ele sai matando mulheres aí de uma maneira extremamente violenta, tá? Ele faz sexo com elas e depois ele mata essas mulheres. E o Zé Gatão, obviamente, que acaba aí esbarrando nesse texugo e vai ter um embate colossal entre eles aí, tá? Realmente uma edição extremamente linda.
tem orelhinhas, você ainda consegue achar, o papel é de qualidade, tá bom? Você ainda consegue achar essa edição, corre atrás, eu adoro essa edição aqui. Que nota que eu dou? Dou uma nota 10, fácil. Isso aqui mudou minha vida e tem um lugar especial aqui na minha coleção e no meu coração. Isso aqui realmente é demais. Continuando, pessoal, vou falar agora do álbum branco, tá? Cronologicamente falando, esse aqui foi o primeiro a ser lançado, tá? A história é muito simples, tá bom? É o Zé Gatão, tem um pouquinho de erotismo aqui, tá? É o Zé Gatão numa cidade, né? Nessas andanças por esse mundo distópico, cheio de desigualdades, cheio de tirania, cheio de injustiças, né? Ele acaba indo para uma cidade que consegue reunir tudo isso num lugar só, né? E é óbvio, ele acaba entrando em mais embates com o chefão desse lugar. Tem várias referências aqui a outros quadrinhos, Pernalonga, Tom e Jerry, né? E é óbvio, tem uma arte fantástica, né? Fenomenal por parte do Eduardo. Bastante sensualidade nesse quadrinho, tá? Realmente é aquele choque. Você que tá acostumado aí com Marvel, DC, quando você lê isso aqui, cara, vai ser um tapa na cara e um soco no estômago muito grande, tá? Provavelmente vai mudar a sua vida como mudou a minha. E tem uma cena muito legal disso aqui, que é o Zé Gatão sendo gladiador, lutando ali numa arena, tá? Aí eu sempre penso, o Planeta Hulk é o cacete, né? O negócio é ver o Zé Gatão lutando contra um touro bombado numa arena de gladiadores. Tem todas aquelas características, o Zé Gatão se questionando, filosofia, né? Se questionando no mundo. E é óbvio, é cheio de ação. E ação muito boa. A arte do Eduardo, vou ser sincero para vocês, não está na sua melhor forma, tá bom? Ele melhorou muito ainda nos outros álbuns, principalmente o Memento Mori e o Daqui para a Eternidade. Mas era assim, muito competente. Olha aqui as referências que eu falei para vocês, né? Essa arte é sim muito competente, absurdamente linda. Aqui já tá ótimo, né? E ela consegue ficar melhor ainda nos álbuns futuros. Os enquadramentos, eles são simples, mas funcionais, tá? Eu gosto de enquadramento assim, tá bom? Eu gosto que quando há um experimentalismo, por exemplo, igual o Andrea Sorrentino, que faz algo bem diferente, né? Ou o David Rubin também faz, mas eu também gosto assim de enquadramentos mais comuns, que tem uma transição mais simples, tá? Mais fácil de seguir. E esse quadrinho, na realidade, todos os quadrinhos do Zé Gatão, eles têm esse enquadramento bem simples. Então, para resumir, a história é bacana, tem questionamentos filosóficos, tem ação e a arte está excelente. E vai ficar melhor, hein? Que nota que eu dou para esse quadrinho? Eu dou uma nota 9,5. Outro quadrinho que eu realmente gostei do Zé Gatão. O próximo, pessoal, é esse aqui, ó, Zé Gatão, que saiu pelo coletivo Grafipada, de forma super, hiper, mega independente, tá bom? Isso aqui foi tirado do bolso do próprio Eduardo, com certeza, para fazer acontecer, tá? Acho que nenhuma editora que quis investir. Queria vergonha na cara essas editoras brasileiras, né? Pelo amor de Deus. Esse aqui é outra coletânea, tá bom? Essa aqui eu comprei diretamente com ele, tá super esgotada, tá? Diz ele, o Eduardo disse que vai haver republicações de todos esses materiais, apesar da maioria você ainda conseguir achar, mas esse aqui você não acha mesmo, tá? E eu comprei diretamente com ele, e ele fez aqui, não sei se dá pra ver, eu vou pôr uma foto que fica melhor, mas ele fez pra mim um Zé Gatão naquela pose do Rock Balboa, né? Com o cinturão de campeão. Eu gosto muito de boxe, né? É o esporte que eu mais gosto. Fez uma dedicatória legal ali. É um sujeito, é gente boníssima, né? O Eduardo, tá? Uma pessoa extremamente solista. Realmente um sujeito bacana. E nessa coletânea aqui, a gente tem algumas histórias do Zé Gatão nesse mundo aí, né? Antropomórfico, né? Então ele fazendo bicos, ele se envolvendo em encrencas, né? A arte varia o estilo, tá? Às vezes você vê uma arte com nanquim, mais carregada no nanquim, né? Outras vezes você vê uma arte que aparentemente é lápis, parece ser lápis, e tem uma arte de finalização um pouquinho melhor. É uma experiência artística bem diversificada esse álbum aqui da Grafipada. Tem uma história aqui, ó. Essa história é genial, porque é o Zé Gatão visitando um amigo dele, chamado Marco Ketchnoffler, né? Que obviamente ali é uma paródia antropomórfica do vocalista do Dire Straits, né? O Mark Knopfler, né? Então essa história é muito legal, ver eles comentando sobre carreira e tal. Todos os quadrinhos do Zé Gatão funcionam, como eu já disse, como um desabafo por parte do
do Eduardo, para todas as suas frustrações, as coisas erradas que ele vê no mundo, tá bom? Mas esse aqui é o que você mais vê isso destacado. Tá na cara que isso aqui foi um quadrinho pro Eduardo mostrar esse lado dele, tá bom? Porém, a última história, eu não gostei do que ele fez, tá? É o único ponto negativo desse álbum, na minha opinião. Porque é o Zé Gatão falando sobre o mercado de quadrinhos nacional, tá? De uma maneira muito direta, tá bom? É óbvio que o Zé Gatão é o alter ego ali do Eduardo, e ele usa o Zé Gatão para dar voz aos seus pensamentos, tá? Só que aqui eu acho que destoou muito da personalidade do Zé Gatão. O Zé Gatão sempre se importou com injustiças, né, e de querer as coisas feitas da maneira certa, tá bom? Mas nunca de maneira tão específica assim, falando diretamente de quadrinhos, tá? Nem antes nem depois disso o Zé Gatão demonstrou interesse em quadrinhos. Então eu acho, assim, na minha opinião pelo menos, que poderia ter sido feita uma abordagem da seguinte maneira. O Zé Gatão faz bastante bico, né, de trabalhos aí. Ele poderia ter feito o bico de um entrevistador entrevistando um quadrinista, né? E não o Zé Gatão falando sobre quadrinhos. Eu acho que teria sido uma abordagem melhor ali nesse quesito. Porém, continua sendo sim um desabafo muito coerente, muito importante, tá? Sobre o mercado nacional não ser valorizado. E eu acho que isso tem que ser feito mesmo, tá bom? A gente tem que valorizar os nossos artistas, as nossas obras, tá bom? Que nota que eu dou para esse álbum aqui do Grafic Pada? Lembrando, é uma coletânea, tem várias historinhas aqui do Zé Gatão. Esse aqui eu dou uma nota 8,5. Os próximos materiais que eu quero comentar com vocês são esses dois aqui, que inclusive foram os últimos a sair. Memento Mori em 2011 e o Daqui para a Eternidade em 2015. Minha cabeça já tá dando parafuso aqui, tá? E tá para sair a terceira parte chamada Siroco. Como eu já disse, provavelmente sai esse ano. Tem que sair esse ano, hein, Eduardo? O que conta a história desses dois quadrinhos aqui? Lembrando que o Memento Mori é o primeiro, tá? Então, é o seguinte, é o Zé Gatão nas suas andanças aí por esse mundo, tá? E ele esbarra numa cidadezinha, numa região controlada por um tirano, por um ditador lá. E obviamente que é uma trama repleta assim de tirania, de revolta, a luta pela redenção, pela superação, né? A justiça inerente ao protagonista, que é o Zé Gatão. Ele vai ver essas injustiças aí do mundo, né? Dessa situação, dessa região. E é óbvio que ele, junto com seus amigos, né? O macaco Léo Banana e a sua namoradinha chamada Gata Hélice, eles vão juntos ali com os rebeldes daquela região, vão juntos lutar contra essa tirania. Esse aqui é o trabalho, digamos assim, mais ambicioso do Eduardo, tá? Como vocês podem ver, tem pelo menos 400 páginas, se você juntar tudo isso aqui. Então é uma obra grandiosa, tá? Bastante ação, sensualidade, filosofia, violência, todas as questões que ele trabalhou nos outros álbuns, tá? Não quero ficar me repetindo, mas tudo está presente aqui. O diferencial dessa obra é a arte, que aqui sim, a arte dele tá ligada no 220. O cara tá mandando demais, os detalhes, as expressões, a movimentação, os enquadramentos, tudo isso aqui é inacreditável, é dinâmico, é fluido, é lindo. Realmente recomendo essa leitura para vocês. Esses aqui tá relativamente fácil de achar, tá bom? Em lojas online aí você ainda consegue correr atrás disso aqui e encontrar esses materiais. Que nota que eu dou para essa saga aqui, né? A saga da eternidade, né? Que vai sair o terceiro, tem que sair. Que nota que eu dou para isso aqui? Eu dou uma nota 10. Se eu pudesse, eu dava 11, 12, 13. Essa aqui é demais mesmo, tá bom? É claro que, subjetivamente falando, a que eu mais gosto é o Crônica, que foi o meu primeiro contato com o Zé Gatão. Então marcou demais na minha memória aquele pontapé inicial, sabe? Eu falei, nossa, isso é muito bom. Foi o quadrinho, o Crônica de Um Tempo Perdido, foi o quadrinho que abriu meus olhos para o mercado nacional. Por isso que, subjetivamente falando, eu ainda prefiro ele. Mas olha, realmente é um quebra-pau grande com essa saga aqui, tá bom? É inacreditável isso. Na realidade, é uma trilogia, vai sair uma terceira parte. Mas até que eu não senti necessidade de uma terceira parte, tá? Porque no final aqui Daqui para a Eternidade, que é a segunda parte,
fica um gancho bem pequenininho, tá? Fica um gancho pequeno. Então até que essas duas partes aqui, elas fecham bem uma história, tá? Fica um gancho, obviamente, que vai ser desenvolvido aí, vai ser trabalhado na continuação, na terceira parte dessa trilogia, mas até que eu achei que fechou bem esses dois volumes aqui. Então, pessoal, essa foi a análise de todos os materiais do Zé Gatão que saíram até o momento. Vários deles você consegue encontrar aí, acho que com exceção da Graphic Novel lá da Graphic Pada, né, o Zé Gatão Graphic Pada, aquela ali você vai sofrer um pouco. Mas o Álbum Branco, né, o Crônica, o Memento Mori e o Daqui para a Eternidade você consegue achar. E o Eduardo já me falou que há planos de republicação desses materiais, tá bom? E eu espero realmente que seja republicado e espero que nós, o mercado nacional, compremos a obra, tá bom? Porque não adianta nada, né, reclamar, o quadrinho é caro, o quadrinho nacional é caro, mas tem que comprar, gente, porque com a tiragem maior, o quadrinho fica mais barato, também tem isso, né? E a gente tem que valorizar os nossos artistas, tá? Nós temos muita qualidade aqui no Brasil, tá? Muitos artistas talentosos batalhando aí, e a gente tem que valorizar esse lado, esse aspecto da nossa cultura. É verdade. Então, pessoal, vamos para a terceira e última parte desse vídeo. Agora eu vou ler a entrevista que eu fiz com ele, tá? Muitas das informações que eu falei no decorrer desse vídeo, eu achei na internet, tá? É claro, eu juntei a minha experiência das leituras dos materiais do Zé Gatão com essas informações que eu achei. Porém, eu achei essas informações um pouco deficitárias e algumas desatualizadas, tá? Então eu entrei em contato com ele e fiz lá uma mini entrevista com ele, fiz 10 questões, 10 perguntas para ele, beleza? Então eu vou ler essas perguntas aqui para vocês, vou transcrever e vou adicionar os meus comentários aí. Lembrando que a primeira pergunta que eu fiz para ele é como pronunciava o nome, ele já falou, Schlosser, tá? Agora, a segunda pergunta é a seguinte, né? Eu perguntei para ele quais são os seus 3 quadrinhos preferidos. E ele falou que são Bloodstar, do Richard Corbin, né? É uma adaptação, acho que de um conto do Robert Howard, o criador do Conan. Esse quadrinho não saiu no Brasil, eu procurei e não achei. Porque o Richard Corbin é o meu segundo artista favorito, né? E infelizmente eu não achei isso, e deve ser fenomenal mesmo. Eu vi imagens, é um negócio absurdo de lindo. O Richard Corbin tá mandando muito nesse quadrinho. Em segundo lugar, ele colocou Life in Pictures. Eu tô vendo ele ali, ó. Eu adoro o Will Eisner. O quadrinho que eu mais gosto, né? Esse Life in Pictures é uma coletânea de contos autobiográficos, né? De quadrinhos autobiográficos do Will Eisner, né? Focados nesse aspecto biográfico. Porém, o quadrinho que eu mais gosto também é do Will Eisner e se chama Vida na Cidade Grande. Né? Nova York, Vida na Cidade Grande. Eu também tô olhando para ele ali. O Will Eisner é foda, né, gente? Não tem outra palavra para caracterizar a genialidade, a grandiosidade desse artista, né? O maior prêmio dos quadrinhos tem o nome dele, né? Só para você ver a importância aí do Will Eisner. E em terceiro lugar, o Eduardo colocou como os quadrinhos que ele mais gosta aí, em terceiro lugar, a série Love and Rockets, né, dos irmãos Hernandes, o Jaime e o Gilbert, que realmente é fenomenal. Não é minha terceira leitura favorita, mas com certeza é a sexta ou a sétima, né? Eu ainda gosto de Preacher, tá na frente, Watchmen, tá? Mas olha, Love and Rockets está no meu top 10 também, porque é simplesmente fantástico, fenomenal. Aí, pessoal, eu perguntei para ele o seguinte: compensa fazer faculdade de arte, né? Ou um bom curso de arte já é o suficiente para você aprender a desenhar, para você entrar no mercado de quadrinhos? E ele me respondeu o seguinte: faculdade ou cursos, penso, nunca são demais. No entanto, não posso opinar com certeza, pois nunca tive uma instrução formal. Aprendi a criar minhas narrativas na raça, mas acho que tudo é válido para atalhar o caminho, tá bom? Realmente, né, se você tiver ali um professor que te ensine algumas coisas, né, a não ser que você seja um prodígio, realmente um professor ali para cortar caminho é sempre bom, seja nas artes, seja na música, seja onde for. Professor é a profissão mais importante de todas, né? Sem professor dificilmente alguém seria alguém nesse mundo. Aí eu perguntei para ele o seguinte: Eduardo, o que você espera para o futuro dos quadrinhos no Brasil? Aí ele pegou e falou assim: olha, sinceramente eu não espero nada. Cara bravo, hein? Caralho, o maluco é brabo. Porra!
por que você acha que o leitor brasileiro não diversifica as suas leituras, né, de HQs, né? E ele respondeu: eu acho que o leitor brasileiro se habituou a gastar o seu dinheiro naquilo que ele pensa ser líquido e certo. Aqui o Eduardo tem completa razão, né? E por que disso? O brasileiro, gente, ele é pobre, tá? Então ele tem pouco dinheiro, com exceção de alguns aí, né, fanáticos, né? Mas o brasileiro no geral, as pessoas que consomem quadrinho, ele é pobre, não tem muito dinheiro para ficar gastando com HQ, tá? Então quando ele pega lá o suado dinheirinho dele e vai gastar num quadrinho, é óbvio que ele vai naquilo que ele acha mais ou menos que tem qualidade. Então ele vai para um super-herói ou vai para um mangá. Eu acho isso um erro assim grandioso. Por quê? Porque é um engano muito grande por parte do brasileiro achar que hoje em dia tanto os materiais nacionais como os europeus ou os próprios argentinos ou os próprios materiais alternativos que vêm lá de fora não tenham qualidade. Tudo que sai no mercado brasileiro hoje tem qualidade, tá? A maioria das coisas que... Bom, tudo não, vai. Mas a maioria, 90% das coisas que saem no Brasil tem uma qualidade muito grande. Por exemplo, pessoal, lá na Europa saem 1000 quadrinhos. As editoras brasileiras não conseguem trazer esses 1000 quadrinhos para cá, tá bom? Aí elas trazem o quê? Só os melhores. A mesma coisa vale para os quadrinhos argentinos, para os quadrinhos alternativos, undergrounds, lá dos Estados Unidos, da América do Norte. E os nossos próprios artistas nacionais têm uma qualidade assim gigantesca, temos muitos monstros trabalhando aí, tá bom? E o Eduardo, obviamente, é um deles, tá? E a gente tem que valorizar o trabalho dessas pessoas. Então é um engano muito grande o consumidor brasileiro achar que se ele pegar ali naquele mês, ele deixar de comprar o Batman e comprar um material europeu, ele achar que não vai ter qualidade. Sim, vai ter qualidade. Assim como se ele comprar um material nacional, também a probabilidade de ter qualidade é muito alta. Só temos pessoas competentes trabalhando no nosso mercado hoje em dia. O consumidor brasileiro de quadrinhos tem que acordar para essa realidade. Temos materiais bons, é claro, nos super-heróis, tá? Mas também é uma compra certa, né, de qualidade no quesito europeu, no quesito argentino, no quesito alternativo e, é claro, no quesito nacional. Pode ir tranquilo, porque no mercado nacional hoje em dia tem muita coisa de qualidade. Aí, pessoal, fiz outra perguntinha para ele aqui, né? Quais artistas você acompanha hoje no Brasil? E no estrangeiro, por quê, né? Aí ele respondeu assim, ó: acompanho quase nada, não tenho tempo, né? Para falar a verdade, tem uma turma muito boa, muito talentosos que tem pouca divulgação, como por exemplo o Alan Alex, o Alex Genaro, o Nestablo Ramos, o Luciano Félix e mais alguns. Desses que ele comentou aqui, eu conheço o Luciano Félix, que tem um trabalho mais voltado para o humor, e também o Alex Genaro, que é o desenhista de Valkyria, né? Se eu não me engano. Meu Valkyria ou tá nessa pilha ou tá lá. Tá em uma dessas pilhas aí. Eu adoro Valkyria. O roteiro eu acho que é do Alex Mir. Então são dois Alex aí fazendo esse trabalho, né? Trabalho muito interessante nacional. Tá vendo? Eu não falei que tem qualidade? É só correr atrás, pessoal. E esse material Valkyria também tá fácil de achar, hein? Aí ele continuou, né? Lá fora, ninguém em particular. Sempre fico de olho em algo novo do Corbin, né? Pena que ele faleceu, realmente, o Corbin, e do Tanino Liberatore, que ele nem sabe se faz quadrinhos ainda e sinceramente nem eu sei, tá? Mas esses dois aí, o Corbin e o Liberatore, que são influências, né, na arte dele. Aí eu perguntei se o Robert Crumb tem influência no trabalho do Eduardo, tá bom? Por ambos serem undergrounds e tal, eu joguei essa pergunta para ele. E ele falou o seguinte: o Crumb é grande, tanto no traço quanto na forma honesta de contar as suas histórias, mas teve pouca influência em meu trabalho. Meu foco está na ação, na fantasia e na filosofia de vida. Se puder misturar tudo sem explodir. Realmente é um kit tudão muito bem feito. Louros aí pro Eduardo nesse quesito. Essa pergunta é a que eu mais gostaria de fazer pro Eduardo, né? E é o seguinte, eu perguntei o seguinte: você deixaria outros artistas trabalharem com o Zé Gatão? Quem você acha que teria talento, né? Aqui um nome nacional que conseguiria cumprir essa tarefa e pegar a essência do personagem e transmitir ela para o leitor? E ele respondeu o seguinte: tenho um amigo de infância, o professor de história Luiz Fiuza, que escreveu uns contos bem legais do Zé Gatão.
Aliás, eu vou deixar esses contos linkados aí na descrição para vocês. Ele capturou bem a essência do personagem e alguns artistas bem talentosos já fizeram pin-ups dele. Mas eu penso que nos quadrinhos o Felino é um tipo bem pessoal, meu porta-voz para meus desabafos. Não imagino quem possa segurar essa peteca, mas eu até gostaria de ver. Aí eu perguntei para ele, você consegue enxergar o Zé Gatão em estilos de desenho diferentes? Por exemplo, o Danilo Beirute, o Alex Maliv, o Paul Pope, né? E ele falou assim, boa pergunta, né? São artistas talentosos, seria incrível ver o Gatão pela pena deles algum dia. Se o Felino decolar e ficar famoso, quem sabe, né? Pode ter certeza, Eduardo, vai decolar sim. Para finalizar, a última pergunta, né? Eu perguntei para ele que conselhos que ele daria para novos talentos aí, pessoas que querem ingressar no mundo das HQs. Olha o que ele falou, gente. Eu diria para tentarem outra coisa na vida, né? Fazer HQs no Brasil é muito complicado e muito desmotivador, mas se é um sonho a ser alcançado, digo para não se acomodar, estudar bastante anatomia, luz e sombra, narrativa, perspectiva e nunca se abater com as críticas negativas, mas sempre se superar a cada trabalho. Esse cara é foda. Então é isso aí, pessoal, acaba por aqui a minha análise completa da vida e da obra aqui do Eduardo Schlosser. O meu grande abraço para vocês que ficaram até o final, beleza? Não esquece de compartilhar com seus amigos, é importantíssimo que você compartilhe esse vídeo para divulgar o trabalho desse artista, divulgar o trabalho, né, do mercado nacional, da produção nacional de quadrinhos, beleza? Vamos valorizar nossos artistas, vamos valorizar a nossa cultura. Deixo aqui o meu grande abraço pro Eduardo, tá bom? Obrigado, Eduardo, por nos brindar com o Zé Gatão, esse personagem fabuloso dos quadrinhos nacionais. E que venha mais e mais e mais Zé Gatão, né? A parte 3, Siroco, a parte 4, a parte 5 e que não acabe nunca, beleza? O meu grande abraço para todos e até a próxima!